Olá, seguidor Treino em Foco, tudo bem com você? Estou aqui agora para fazer o lançamento do nosso curso de Anatomia Palpatória. Muitos seguidores do Treino em Foco que nos assistem agora já devem estar a par, conhecer o formato dos cursos Treino em Foco, a dinâmica que nós damos para esses cursos que nós lançamos no Treino em Foco, a didática que nós utilizamos, a sistemática que nós utilizamos, buscando se tornar o mais didático pedagógico possível no ensino dos conteúdos que nós ministramos nos cursos Treino em Foco. Então, para esse seguidor Treino em Foco, talvez não fosse tão importante ou necessário fazer o lançamento do curso como eu faço agora. Entretanto, para que outros seguidores qualificados do Treino em Foco, que não fizeram até o presente momento nenhum curso conosco, se torna fundamental e importante que nós façamos uma apresentação de lançamento dos cursos para que eles possam conhecer os cursos Treino em Foco. Então, esse é o objetivo desse lançamento. É fazer com que você, que não fez nenhum curso do Treino em Foco ainda, conheça um pouco, porque nós vamos fazer aqui uma apresentação rápida do curso, um pouco da nossa dinâmica, um pouco da nossa didática, um pouco da estratégia que nós usamos para esses cursos em EAD, em ensino à distância, como nós aplicamos o conteúdo em EAD, para que você possa ter uma ideia bem clara de como que nós, do Treino em Foco, ministramos esses cursos, porque o curso de Anatomia Palpatória é um dentre vários outros conteúdos que nós transferimos em formas de curso e na estratégia de ensino à distância. Claro que também o seguidor Treino em Foco que já fez o curso conosco, já conhece a estratégia e ficou curioso para conhecer como que nós vamos trabalhar com a estratégia da anatomia palpatória, como que nós vamos aplicar o conteúdo de anatomia palpatória para, de repente, se interessar em adquirir esse curso também, embora já conheça a didática e a dinâmica dos cursos, talvez para esse curso, que é um curso mais prático, se torne mais interessante para esse seguidor, ou ele conhecer uma estratégia, uma dinâmica de trabalho. Então, para ambos os seguidores aí qualificados do Treino em Foco, eu falo qualificado porque eu entendo os seguidores assim como qualificados, seguidores que realmente discutem, analisam, interpretam as informações e por isso qualificados. A esses seguidores, então, eu vou iniciar agora aqui uma apresentação do curso de Anatomia Palpatória. A quem já conhece, para ter uma visão, e a quem não conhece, passar a conhecer então os formatos de curso de ensino à distância do Treino em Foco. Então a gente vai seguir em frente aqui para eu ir mostrando com vocês. Lembrando que o lançamento do curso, a estratégia é apresentar algumas nuances, algum material do curso, para que vocês possam ter um entendimento melhor do conteúdo. Obviamente não vamos aqui detalhar aprofundadamente aspectos do curso, ok? Já tem um vídeo, na verdade, que o Jefferson colocou, rodando tanto no site, quanto no canal do YouTube, quanto nós carregamos também o link dele no Facebook, mostrando uma parte sim específica do curso de anatomia palpatória, onde eu faço uma anatomia palpatória da região abdominal, da parede abdominal. Então, se você procurar aí no Treino em Foco, você vai encontrar no nosso canal principal do Treino em Foco, ou no site, fazer uma procura lá na lupa, ou ainda nos links do Facebook você vai encontrar uma parte bem pequena, mas uma parte real de como nós trabalhamos com isso. Mas de qualquer forma eu vou mostrar agora aqui para vocês. Então, sem mais delongas, vamos comentar um pouquinho rapidamente aqui sobre o conteúdo programático do curso. O curso trata-se de anatomia palpatória e por isso eu vou trabalhar com aspectos introdutórios da anatomia palpatória. Hoje aqui também vou mostrar um pouco sobre isso. Uma definição e uma conceituação sobre a anatomia palpatória, que eu vejo como uma disciplina importante para integrar inclusive grades curriculares dos cursos de educação física, e desconheço algum curso de educação física no Brasil que tenha dentro da sua grade curricular o curso de anatomia palpatória. Espero mostrar ao longo dessa apresentação aqui o porquê que eu defendo esse ponto de vista. E eu defendo esse ponto de vista por entender que essa estratégia de estudo de anatomia é uma estratégia de estudo extremamente benéfica, porque ela é extremamente prática, e também por ela poder se correlacionar com várias outras disciplinas, principalmente do curso de educação física. Então eu vejo, no caso da educação física, extremamente importante por esses pontos salientados anteriormente. Importância então da anatomia palpatória e educador físico, que eu já comentei um pouco aqui. Estudo de osteologia, que é a parte do estudo dos ossos, saliências, referências ósseas, anatomia óssea, baseado na anatomia teórica. Então tem uma abordagem no curso da questão teórica, que eu chamo de anatomia clássica, convencional, vamos dizer assim,
que é a anatomia que nós estamos acostumados a estudar em peças, né? E estudo de miologia, a parte muscular, com base anatômica teórica também. Então, no curso, teoricamente, eu abordo essas questões, tanto a introdução conceitual, a importância para o educador físico, o estudo da osteologia e miologia com a base teórica, revendo conceitos e pontos importantes da anatomia clássica, da anatomia convencional, e aí eu passo a fazer uma abordagem prática, vejam bem, uma abordagem prática da anatomia agora palpatória, tanto para o estudo de osteologia, as bases de anatomia do osso, então referências, saliências ósseas, quanto de miologia. E aqui na miologia, vejam bem, eu faço duas abordagens no curso que eu vejo inéditas assim em termos de literatura nacional. A miologia aplicada ao estudo da cinesiologia, nós vamos trabalhar com o movimento, isso em vídeos práticos, obviamente, com o movimento e através do movimento e o uso da anatomia palpatória entendermos cinesiologia. Isso no material clássico de anatomia palpatória não é essa abordagem, e também não é essa abordagem, nós fazemos essa abordagem no curso, da miologia aplicada de forma prática também ao estudo do TRP, ou seja, usarmos a ferramenta da anatomia palpatória para um melhor estudo e compreensão dos músculos envolvidos em diferentes exercícios do treinamento resistido com peso, da musculação, assim como também utilizarmos o mecanismo, a ferramenta da anatomia palpatória para um melhor estudo e compreensão de cinesiologia. Isso eu vejo como uma aplicação bastante viável e extremamente importante, particularmente aos educadores físicos. E isso é uma questão inédita, ou relativamente inédita, na literatura nacional de abordagem de anatomia palpatória. Então aqui, uma visão geral do conteúdo do curso, e eu vou apresentar alguns aspectos de cada um desses conteúdos citados aqui, agora na sequência. Então, anatomia palpatória, aspectos introdutórios. Vejam bem, anatomia palpatória, ou de superfície, o porquê ou de superfície? Porque os músculos mais facilmente palpáveis e efetivamente palpáveis são os músculos de superfície. Como nós podemos ver aqui na imagem, está fazendo uma palpação do músculo peitoral maior. O músculo peitoral maior é um músculo que eu exploro bastante também ao longo do curso, em vídeos práticos, mostrando como palpá-lo em diferentes movimentos glenumerais, identificando os feixes mais claviculares do peitoral maior, assim como os feixes externo-costais, os feixes mediais e inferiores do peitoral maior, em diferentes movimentos glenumerais e vendo seu grau de ativação. Então é uma estratégia bastante útil e uma anatomia de superfície por essa questão. Por exemplo, o peitoral menor, em algumas condicionantes, até é possível se tentar e se efetivamente conseguir uma palpação, identificando o tônus do peitoral menor, mas é muito difícil porque normalmente o trabalho da cintura escapular está associado a um trabalho glenumeral e a um movimento do peitoral maior. Então, a anatomia palpatória ela se presta, é mais efetiva efetivamente para palpação de músculos superficiais. Então, a anatomia palpatória, ou de superfície, é um dos diversos ramos da anatomia humana, da anatomia clássica, fixando-se ao estudo macroscópico e eminentemente prático. E aqui, quando a gente fala em eminentemente prático, teve um seguidor Training4 que colocou uma questão bem interessante, não me recordo agora o nome do seguidor, mas ele coloca como que nós conseguimos transformar um conteúdo eminentemente prático num conteúdo teórico para ser passado através de curso em EAD, em curso de ensino à distância, onde nós não temos um contato presencial prático com os cursistas. E realmente, já respondi a esse seguidor, respondo agora aqui, foi um desafio, mas um desafio que eu acho que nós cumprimos com elegância e conteúdo e capacidade de transformar algo que é eminentemente prático e por isso necessita normalmente de uma questão presencial num conteúdo cabível e pertinente para ser transmitido de forma online. Então eu vou mostrar depois no finalzinho dessa apresentação, vou mostrar alguns vídeos práticos da anatomia palpatória e vou comentar isso com vocês. Mas isso foi sim um desafio para ser feito. Então foi um curso que nos desafiou bastante na questão de transformarmos um conteúdo, como está aqui, eminentemente prático em algo aplicável de forma online. Então, fixando-se ao estudo macroscópico e eminentemente prático das estruturas subcutâneas, abaixo do tecido subcutâneo, mas também do conhecimento das projeções e de outras estruturas anatômicas que passam por determinadas regiões, aqui no caso até podemos referenciar com as estruturas ósseas. Então, essa é uma definição clássica aí da anatomia palpatória. O que mais nós podemos entender assim, conforme introdutória da anatomia palpatória?
O método de anatomia palpatória pode ser utilizado para avaliar várias situações, como por exemplo as situações musculares. E aqui nas situações musculares, mais uma vez, nós vamos aplicar para o estudo da cinesiologia para palpar músculos agonistas, antagonistas e sinergistas estabilizadores. Isso é bastante viável de ser feito. Eu faço isso na prática e apresento ao longo do curso. E hoje nessa apresentação, como eu disse, no final aqui da nossa apresentação, vocês também terão condições de visualizar essa prática. Também é possível fazer palpação de saliências ósseas para um melhor estudo de anatomia óssea. Patologias estruturais e mobilidade e articulação também bastante usada a anatomia palpatória. Entretanto, para o presente curso, a parte de patologias estruturais e mobilidade articular não será abordado. Não faz parte do escopo desse curso. Nós não tínhamos como interesse apresentar esse tipo de análise, porque eu vejo que num primeiro momento as pessoas que estão conhecendo a anatomia palpatória e aplicando, o interesse maior vai ser no estudo da miologia e da osteologia. Mas podemos pensar em futuramente fazermos, aí, dependendo da necessidade, da solicitação de você, seguidor Treino em Foco, fazer uma anatomia palpatória também para patologias de mobilidade articular. E órgãos internos ou vísceras também na região abdominal são possíveis de serem palpados. Claro que, obviamente, aqui é uma aplicação mais para a área médica, embora o instrumento, a técnica da anatomia palpatória possa ser utilizado. Na verdade, a anatomia palpatória é extremamente útil na ortopedia e traumatologia, que são as duas áreas aí da medicina, fisioterapia, onde se utiliza fortemente a anatomia palpatória como uma técnica, um mecanismo de diagnóstico. Então, o que se tem também nos livros clássicos da anatomia palpatória justamente visam a ortopedia e a traumatologia. E aqui eu trouxe o exemplo de 3 livros ótimos aqui de anatomia palpatória, só para a gente ver que existe já um material literário sobre isso, existe já conteúdo publicado. São vários livros, eu trouxe aqui apenas 3 que eu entendo aqui que são livros bons. E desses livros se traz então uma abordagem mais para traumatologia e ortopedia, que eu chamaria aqui de anatomia palpatória clássica. No curso, como eu disse, eu vou dar um viés nessa dinâmica. Eu vou transformar a anatomia palpatória clássica numa anatomia útil para o estudo da cinésio e estudo TRP, aplicável mais às necessidades do educador físico, ou seja, movimentos corporais humanos e o diagnóstico de músculos envolvidos nesses movimentos corporais humanos. Na verdade, se vocês observarem vídeos já bastante antigos até do Treino em Foco, nós temos aí 3 anos e meio de lançamento do Treino em Foco, e desde aí do nosso primeiro ano de lançamento nós já utilizávamos a anatomia palpatória. Aqui eu tenho um recorte, um print screen de um vídeo, onde eu estou trabalhando a ideia dos flexores do cotovelo e palpando o bíceps braquial, quando da execução do exercício de rosca Scott, com peso livre e na roldana baixa. E para apresentar determinados pontos de descanso, onde a tensão muscular decai fortemente, dependendo do ângulo adotado pelo indivíduo no treinamento, eu lancei mão da anatomia palpatória para apresentar esses pontos de descanso. Então, na verdade, o seguidor Treino em Foco mais atento, ele já pode perceber que o recurso da anatomia palpatória nós já usamos há um tempo razoável nos nossos vídeos educacionais. Então aí, esse é um dos vídeos mais antigos que eu fiz o print screen aqui, onde eu fazia a palpação do bíceps braquial do Jefferson numa rosca Scott, que ele está com o braço aqui sobre o banco da rosca Scott e sustentando aqui uma barra. E sobre a rosca Scott, então, eu faço uma palpação do bíceps braquial, mostrando que, independendo do ângulo do cotovelo, haverá uma maior, menor ou zero solicitação dos flexores do cotovelo. Então, mais uma vez, lançando mão aí da anatomia palpatória. Para desenvolver a acuidade tátil, é interessante de realizar o processo de percepção tátil com os olhos fechados ou não olhando para o ponto de palpação. Veja bem, isso é uma estratégia que eu passei a utilizar com o tempo e vi que ela realmente aumenta a acuidade tátil. Vamos discutir um pouquinho o que é a acuidade tátil. Quando nós vamos palpar um tecido, nós não vamos ter informação visual, embora às vezes até possamos ter, mas em alguns deles a informação visual ela nos traz muito pouca retratação do que está acontecendo com o músculo. Agora, a percepção tátil, ao palpar o músculo e percebermos o grau de tônus produzido por esse músculo, essa sim nos traz uma informação de maior relevância. Então, para nós desenvolvermos essa percepção tátil
essa acuidade tátil, esse processo de percepção tátil, ele deve ser treinado. Uma das formas que eu desenvolvi ao longo do tempo de aplicação, ou é fechar os olhos para não ter a informação visual, ou é olhar para um lado diferente ao lado onde eu estou fazendo a palpação, para justamente, mais uma vez, não ter essa informação visual. Ao não ter essa informação visual, nós temos que aumentar a capacidade de outros sentidos, e o sentido que eu busco aqui aumentar a capacidade é a percepção tátil, e perceber com maior clareza o tônus muscular produzido num determinado exercício. Então essa questão de não olhar ou com os olhos fechados ou com os olhos direcionados para uma outra região que não o ponto de palpação, realmente, com o desenvolvimento da técnica, o treinamento da técnica, ele acaba por aprimorar essas condições. Então é uma estratégia interessante que eu comento no curso e agora aqui na apresentação do curso também comento com vocês. Uma estratégia de treinabilidade. Essa percepção tátil, esse processo tátil, essa acuidade tátil de palpar, ela deve ser desenvolvida. No primeiro momento, talvez seja um pouco até difícil, dependendo do grupo muscular da pessoa, você identificar as diferenças de tônus muscular. Mas com o desenvolvimento desse treinamento, tenho certeza que qualquer pessoa é capaz de desenvolver uma boa acuidade tátil a ponto de perceber a ação muscular de uma forma bastante fácil até. Aqui um outro vídeo do Treino em Foco, esse aqui bem mais recente, onde eu coloquei o executante fazendo leg horizontal e ficou muito claro isso na execução do vídeo, que quando ele estendia completamente o joelho, o torque do quadríceps ia a zero. E esse torque do quadríceps ia a zero foi totalmente perceptível com a anatomia palpatória do quadríceps. Em flexão de joelho, devido às resistências e a quilagem levantada no leg horizontal, nós gravamos nesse vídeo e apresentamos que o quadríceps tinha um bom tônus muscular, já que ele é um grupo muscular envolvido em fase excêntrica de freio do movimento ou em fase concêntrica de produção contrária à resistência do movimento. Então o quadríceps é um músculo extremamente envolvido. Nesse vídeo em particular eu mostrei isso. Quando se estende o joelho, se percebe claramente que o tônus do quadríceps cai a zero, portanto o torque gerado por esse músculo para efeito do movimento é baixíssimo. Nós ficamos com forças de compressão somente no joelho nesse momento de extensão completa. Então isso eu mostrei nesse vídeo. Aqui eu tenho um link desse vídeo que vocês podem ver na prática, a postagem desse vídeo, onde eu faço a análise do leg horizontal e onde eu apresento também essas condicionantes. Então vejam bem, desde o primeiro ano do Treino em Foco eu já utilizo essa técnica e recentemente também venho utilizando essa técnica na análise, na série de Treino em Foco Análise de Exercício. É uma técnica que eu exploro bastante e nesse curso eu vou ensinar como utilizar essa técnica. A mudança do ângulo de tração e a respectiva modificação na tonicidade muscular e hipertonicidade demonstra a maior ou menor ativação desse músculo em função de diferentes ângulos de tração. No caso é o que eu estou analisando, quais são os ângulos do joelho e qual é o grau de tônus produzido no quadríceps. Nesse sentido, este procedimento é similar ao processo eletromiográfico. Nesse sentido, sim, porque através da acuidade tátil nós somos capazes de perceber uma maior ou menor ativação do quadríceps, o que é extremamente viável ser feito, perceptível e quantificado através da eletromiografia. Entretanto, através da anatomia palpatória nós não quantificamos, é uma informação qualitativa, mas nós conseguimos identificar uma maior ou menor ativação do quadríceps pela quantidade de tônus gerado em dependência do ângulo de trabalho produzido. Nesse caso aqui, nesse ângulo em que o indivíduo se encontra com o joelho completamente estendido, ele entra em ponto de descanso, que nós já repetidamente já discutimos aqui no Treino em Foco, e eu provo que isso é um ponto de descanso ao fazer uma anatomia palpatória do quadríceps nesse ângulo e num ângulo de flexão de joelho. Então essas técnicas, vejam bem, o que eu estou tentando fazer agora é uma introdução da anatomia palpatória, e nessa introdução da anatomia palpatória eu estou tentando mostrar aonde nós podemos aplicar a anatomia palpatória. E eu estou mostrando isso a partir de exercícios do treinamento resistido com peso, onde a anatomia palpatória passa a ser uma ferramenta interessantíssima para contribuir com a interpretação das ações musculares. Contribuir, não é a única fonte de informação, mas é uma fonte de informação e contribui de forma bem efetiva na interpretação dos grupos musculares sendo acionados. Bom, fiz aí então uma abordagem rápida da anatomia palpatória, principalmente aplicada ao educador físico. Vejam bem, eu não trabalhei a ideia da anatomia palpatória clássica. E agora eu vou dar mais alguns apontamentos da importância da anatomia palpatória ao educador físico. Já esse curso
ele tem um enfoque maior ao educador físico, embora muitos fisioterapeutas também possam ter, como vários outros cursos já tivemos, acadêmicos e profissionais de fisioterapia fazendo curso conosco, terão uma boa interpretação também e utilização da anatomia palpatória, embora o enfoque seja dado mais, não somente, mas mais ao educador físico. Bom, quando nós vamos identificar, por exemplo, dobras cutâneas, agora eu já estou pensando aí na cineantropometria, e na parte da cineantropometria na análise antropométrica de dobras cutâneas, por exemplo, aqui eu tenho um vídeo que eu fiz um print screen também, onde nós apresentamos os protocolos de medida e os pontos de mensuração antropométricos. Aqui no caso, identificando o ângulo inferior da escápula para se fazer a medida e a demarcação inicial da dobra cutânea subescapular. Para que nós possamos fazer a demarcação da dobra cutânea subescapular, nós precisamos primeiramente identificar o ângulo inferior da escápula. E esse ângulo inferior da escápula ele é identificado através da técnica da anatomia palpatória. Claro que aqui de uma forma bem simples, num ponto de fácil identificação, mas o curso também ele visa a prepará-los à identificação de pontos e saliências, proeminências ósseas, que são pontos de referência para medidas antropométricas. Então no curso, toda vez que eu estou palpando um ponto, identificando um ponto, que ele passa a ser uma referência antropométrica, eu saliento isso no curso. Então as pessoas que fazem o curso de anatomia palpatória terão um embasamento para as medidas antropométricas, embasamento da utilização da técnica da anatomia palpatória para a identificação de referências ósseas, que são pontos de demarcação de medidas de dobras cutâneas ou de perímetros corporais em antropometria. Então essa é uma aplicação bem interessante também da anatomia palpatória. Outra aplicação bem interessante da anatomia palpatória é na biofotogrametria, onde nós vamos fazer a análise postural do indivíduo, precisamos demarcar determinados pontos corporais com os demarcadores biofotogramétricos, e esses pontos, na sua maioria, são pontos de referências ósseas. Então, por exemplo, acrômio, a espinha ilíaca antero superior, trocânter maior do fêmur, tuberosidade da tíbia, cabeça da fíbula, maléolo medial, maléolo lateral. Nós podemos perceber aqui C7, espinha ilíaca póstera inferior, espinha ilíaca póstera inferior do lado esquerdo e do lado direito. Então nós temos vários pontos na biofotogrametria que devem ser demarcados para uma avaliação postural, como nós já ministramos um curso sobre isso, e o pessoal que fez esse curso conosco certamente tem um entendimento que nós precisamos palpar, por exemplo, a tuberosidade da tíbia para fixarmos um demarcador biofotogramétrico. Nós precisamos palpar a espinha ilíaca antero superior para fixarmos um demarcador biofotogramétrico. Então essa palpação, essa técnica palpatória, ela também é necessária quando nós vamos aplicar o estudo da biofotogrametria. Vamos demarcar o indivíduo com a biofotogrametria num estudo postural. Então mais uma aplicação da anatomia palpatória útil a quem for aplicar as técnicas de biofotogrametria. Então o seguidor Treino em Foco fez conosco o curso anterior de avaliação e prescrição de exercícios posturais, ele já deve estar mais envolvido com essa lógica da anatomia palpatória. E ele pode estar nesse momento percebendo que esse curso então passa a ser interessante como complemento e aprofundamento das técnicas da anatomia palpatória que nós apresentamos, por exemplo, no curso de avaliação e prescrição postural, que foi o nosso último curso ministrado do Treino em Foco. Identificação, auxilia na identificação da solicitação muscular durante o exercício, eu já comentei com vocês. Eu comentava sobre o exercício de rosca direta, rosca Scott, com o peso livre e na rodana baixa. E aqui tem um link, então, porque vocês podem procurar sobre esse vídeo. É um vídeo aí de 16, 18 minutos, um vídeo bem longo, mas eu detalho com bastante cuidado e bastante profundidade essa questão da anatomia palpatória aplicada ao TRP. Então, você está meio na dúvida como é que são essas técnicas, eu vou apresentar mais para o final do curso, mas você pode já assistir esse vídeo que tem um link aí, mostrando na tela, e você vai ter uma boa noção de como aplicar então essas técnicas. Bom, dito isso, deve-se possuir um conhecimento básico da anatomia palpatória. Então vejam bem, nós apresentarmos um conhecimento inicial básico da anatomia palpatória para o estudo, conhecimento básico de anatomia clássica, para o estudo da anatomia palpatória, ele passa a ser fundamental. Então, no Treino em Foco, nós já lançamos várias séries que envolveram a anatomia. Nós temos lá a série Treino em Foco Anatomia, nós temos a série Treino em Foco Cinesiologia Vetorial, nós temos recentemente a série Treino em Foco Cinesiologia, que ela está andando com postagens pontuais, nós não temos uma sistemática, mas de qualquer forma, no nosso site do Treino em Foco,
nós temos vários vídeos de anatomia palpatória explorando o boneco anatômico do zigote Bari. Esse zigote Bari, que é esse videozinho que eu gravei e está apresentando agora aí na tela, explorando a análise dos deltoides, é um programa gratuito que você pode usar online, só fazer um cadastro e utilizar. E é um programa extremamente útil, porque nós podemos fazer dissecação. Ainda não fiz aqui no boneco, estou rodando e discutindo alguns aspectos. Isso aqui é um vídeo prático que eu peguei da série do Treino em Foco Anatomia, e é onde você pode procurar lá no site. Eu tenho vários grupos musculares analisados. É importante, reitero a informação, é importante um conhecimento básico inicial de anatomia clássica. Quanto maior o conhecimento da anatomia clássica, melhor serão as condições de aplicação da anatomia palpatória ao estudo aplicável à cinesiologia ou ao TRP. Então é importante, por exemplo, como vocês têm agora aqui na tela, uma identificação clara do deltoide, o seu posicionamento, os seus pontos de origem na espinha da escápula, no acrômio, na clavícula, entendendo a porção posterior, medial e anterior do deltoide. São pontos fundamentais, importantíssimos para o estudo do deltoide depois aplicado à anatomia palpatória. Principalmente para entender por que o deltoide, por exemplo, trabalha num supino, na sua porção anterior. E por que num supino, por exemplo, o deltoide na sua porção posterior não trabalha. O trabalhar, não a trabalhar, ser recrutado e não ser recrutado, nós vamos identificar pela anatomia palpatória. Agora, o saber por que ele está sendo ou não recrutado, a anatomia clássica, os pontos de origem e inserção vão nos ajudar muito a entender esse processo. Então, mais uma vez, é importante um conhecimento básico da anatomia palpatória, de anatomia clássica, para o estudo da anatomia palpatória. E aí, a prática da anatomia palpatória ela passa a ser fundamental. Então, no curso também eu descrevo isso, que é importante que o seguidor que esteja fazendo o curso em EAD, estudo à distância, tenha condições de praticar esse curso onde quer que ele esteja, na academia, e é possível fazer essa prática na academia, não precisa ir para um laboratório fazer a prática. Eu gravei as imagens em laboratório, mas é totalmente possível fazer essa prática no próprio ambiente da academia. Inclusive, a parte de análise de TRP eu fiz no ambiente de academia, a gravação dos vídeos práticos. A anatomia palpatória, na osteologia, também ela é bastante viável para se conhecer pontos de referência anatômica óssea, como, por exemplo, aqui explorarmos as referências anatômicas ósseas da escápula e da cintura escapular como um todo. Isso é feito no curso, eu não vou detalhar agora aqui, mas isso é feito na prática, com os vídeos práticos mostrando cada uma das referências, a palpação da espinha da escápula, da borda medial da escápula, do seu ângulo inferior, do acrômio. E o acrômio, por exemplo, como eu havia falado antes, é um ponto de referência para a dobra cutânea tricipital e é um ponto de referência para a demarcação biofotogramétrica. Então, quando eu palpo e ensino a identificação palpatória do acrômio, sua borda lateral, eu também saliento a aplicabilidade tanto na cineantropometria, na medida da dobra cutânea tricipital, quanto na biofotogrametria. Então é uma aplicação bem interessante, não só de cintura escapular, obviamente, a gente vai demarcar vários outros pontos, ou identificar vários outros pontos, como espinha ilíaca póstero superior e espinha ilíaca antero superior, que é fundamental para se identificar o equilíbrio pélvico, para verificar se a pelve não está em retroversão ou anteversão. Isso é possível ser feito através da biofotogrametria, mas para que a biofotogrametria possa me permitir visualizar se essa pelve está em retroversão ou em anteversão, eu preciso ter demarcado a espinha ilíaca póstero superior e a espinha ilíaca antero superior. E isso deve ser identificado através da anatomia palpatória e eu apresento isso no curso. De uma forma até relativamente simples, que são dois processos ósseos, aqui duas proeminências ósseas até de relativa facilidade palpatória. Os músculos, por exemplo, a ação muscular, como nós podemos perceber aqui, existe a ação muscular na rotação lateral do quadril, por exemplo. Nós temos músculos mais profundos e músculos mais externos. Obviamente, os músculos mais externos, como já comentado anteriormente, são palpáveis. Os músculos mais profundos não é possível se fazer essa anatomia palpatória. Então a anatomia palpatória tem as suas limitações. Ela nos permite a palpação de músculos superficiais, não permitindo a palpação de músculos profundos. Existe uma abordagem clássica da anatomia palpatória também para a identificação de tendões. Então aqui o tendão do bíceps braquial, por exemplo, e vários outros tendões. Isso é uma abordagem que eu não vou trabalhar no curso. Um ou outro tendão, os mais importantes, tipo o tendão quadricipital e o tendão patelar, para dar um exemplo, eu vou mostrar, vou detalhar isso no curso, vou apresentar, mas os demais tendões eu não faço uma abordagem tendinha através da anatomia palpatória, embora isso possa ser completamente executado
pela técnica da anatomia palpatória. Então, se vocês procurarem livros clássicos, como eu apresentei antes, de anatomia palpatória, vocês irão identificar uma abordagem de estrutura tendínea, a identificação de tendões através da anatomia palpatória, que eu não vou explorar e aprofundar no curso. Então o curso ele tem um viés, uma aplicabilidade, como eu disse, para questões mais importantes do educador físico, e eu vejo que num primeiro momento, para um curso de 5 horas, ou praticamente 5 horas, não era a abordagem mais importante. A coluna vertebral, também nós vamos identificar principalmente os processos espinhosos da coluna vertebral, para podermos identificar as regiões da coluna vertebral. Então isso é feito através de vértebras cervicais, torácicas ou lombares, palpando os seus processos espinhosos, que quando o indivíduo se encontra, por exemplo, numa posição de ortostase, normalmente C7 é o processo espinhoso mais proeminente, é esse processo espinhoso que eu devo identificar e demarcar. Eu coloco o indivíduo em flexão tóraco-lombar, isso faz com que fique mais projetados os processos espinhosos, então é possível se fazer a identificação e a palpação desses pontos. Obviamente existe uma técnica para isso, para eu identificar se verdadeiramente eu me encontro em C7, e a partir se eu tiver confirmação que eu me encontro em C7, palpando a 7ª vértebra cervical, ou melhor, o processo espinhoso da 7ª vértebra cervical, eu consigo fazer então uma contagem das vértebras inferiores. Então existe uma técnica para isso, eu vou apresentar no curso essa técnica, para a identificação das regiões da coluna vertebral. Questiono também algumas coisas da anatomia palpatória clássica, que coloca aqui, por exemplo, a espinha da escápula, ao se correlacionar com a borda medial da escápula, ter o seu ponto de intersecção, quando eu traço uma reta paralela até a coluna vertebral, a princípio eu me encontro em T3. Então, os livros de anatomia palpatória clássica colocam que identifique, então, o indivíduo em decúbito lateral, identifique a espinha da escápula, a sua conexão, a sua intersecção com a borda medial da escápula, e a partir dali trace uma linha paralela e você estará, então, portanto, palpando o T3. Eu questiono muito isso porque, como eu trabalho com avaliação postural, nós vemos claramente que muitos indivíduos têm escápula deprimida, escápula elevada, às vezes bilateralmente, bilateralmente eles apresentam escápula deprimida, o que já fugiria ao ponto de T3. Outros indivíduos apresentam bilateralmente a escápula elevada, o que se nós aplicarmos essa questão da espinha da escápula com conexão com a borda medial e traçarmos uma linha horizontal, nós não estaremos em T3, não estaremos em T3. Por quê? Porque as escápulas estão fora do seu posicionamento normal, ideal. Então eu questiono muito isso, porque se nós usarmos a cintura escapular como ponto de referência para identificarmos regiões da coluna vertebral, se as escápulas estiverem bem posicionadas, ok, nós estaremos identificando pontos corretos da coluna vertebral. Entretanto, se nós não estivermos com as escápulas em posicionamento normal, nós estaremos incorrendo em erros de identificação da região da coluna vertebral em que eu estarei posicionando e começando contagem de vértebras torácicas, por exemplo. Uma outra aplicação, como eu havia falado, espinha da escápula, com a borda medial, se nós traçarmos uma linha horizontal, estaremos em T3, desde que a escápula esteja em sua condição normal. Então vejam bem, eu questiono algumas aplicações aí da anatomia palpatória nessa questão, mas isso eu vou detalhar melhor durante o curso. Aqui a anatomia palpatória de miologia, nós vamos dar uma abordagem teórica no curso, analisando através de vídeos também essa abordagem. Então eu falei até então, nesse aspecto inicial aqui da apresentação do curso, que é importante se ter um conhecimento prévio, moderado ou aprofundado, ou pelo menos básico da anatomia clássica. Então eu imaginei ao elaborar o curso que muitos seguidores do Treino em Foco talvez não apresentassem esse conhecimento básico. Então eu busquei trabalhar esse conhecimento básico através de vídeos de análise, como vocês têm apresentado aqui, através de componentes vetoriais, que vocês podem encontrar isso claramente nos nossos vídeos da cinesiologia vetorial do Treino em Foco, onde eu apresento o posicionamento vetorial, vetoriei diversos grupos musculares em ação. E aqui eu apresento, por exemplo, trapézio da região superior e o elevador da escápula fazendo justamente a elevação da escápula, e o trapézio inferior antagônico ao trapézio superior e ao elevador da escápula fazendo a depressão escapular. Claro que nós temos aqui o serrátil anterior também como um depressor escapular, juntamente com o trapézio inferior, formando um paragonístico ou um paragonista. E nós temos um paragonista aqui também entre o trapézio superior e o elevador da escápula no movimento contrário de elevação escapular. Então nós temos dois pares aqui de grupos musculares que
que são antagônicos aos movimentos de elevação e depressão escapular, e isso nós analisamos vetorialmente, e eu dou essa abordagem então no curso, pensando que depois na prática era necessária essa abordagem para alguns seguidores, e eu faço, portanto, essa abordagem. Sumarização da técnica de aplicação. Então vejam bem, nós temos uma técnica de aplicação da anatomia palpatória. Uma forma bem sumária para vocês entenderem essa lógica, eu vou apresentar, repetir N vezes na prática. Talvez agora aqui não fique tão claro, mas na prática eu vou repetir isso N vezes. É primeiramente, na prática, solicitar que o praticante, o executante, realize um determinado movimento. Então vamos imaginar a glenumeral, eu sigo o cotovelo estendido na posição de ortostase, na posição anatômica fundamental padrão. Eu solicito que esse indivíduo, no plano sagital, faça uma flexão do ombro. Ao fazer uma flexão de ombro de 90 graus, eu solicito que ele faça uma flexão de ombro de 180 graus. Ou seja, ele vai partir da posição anatômica padrão, da posição de ortostase, e vai projetar um membro superior em flexão do ombro, com o cotovelo sempre estendido, em flexão do ombro até 90 graus, colocando ele à frente do corpo, e depois mais 90 graus, fechando 180 graus, projetando esse membro superior acima do corpo. Entretanto, quando ele estiver aos 90 graus de movimento, o avaliador trava o movimento a ser realizado, ou seja, o indivíduo busca fazer um movimento, eu me posiciono de tal forma que eu trave, evite que esse movimento seja produzido. Então, o voluntário busca fazer, o praticante, o executante busca fazer o movimento, eu impeço que ele faça esse movimento. Então, ele vai ficar em contração isométrica dos músculos motores desse movimento. E aí eu aproveito, então, eu, avaliador, aproveito para palpar, né? O avaliador palpa o músculo alvo, identificando a mudança de tônus muscular no mesmo. São 3 pontos básicos do passo de uma forma sumária, uma forma resumida, da técnica de palpação. Isso, como eu disse, eu vou repetir várias vezes no curso, vai ficar muito claro fazendo a parte prática do curso. Então, dentro dessa estratégia de identificação da ação muscular, a gente passa a fazer um entendimento dos grupos musculares trabalhados, por exemplo, uma abdução e adução escapular, uma projeção dos ombros à frente, trava esse movimento e identifica o trabalho do serrátil anterior, por exemplo, como um músculo que vai produzir a abdução das escápulas, e ao abduzir as escápulas, devido à cavidade glenoide se projetar à frente, o ombro como um todo é projetado à frente, fazendo uma protusão do ombro à frente. E aí nós fazemos o travamento desse movimento, imaginando aqui, vamos voltar um pouquinho, imaginando então esse ponto do movimento, eu travo o movimento escapular e faço uma palpação do serrátil anterior, percebendo a modificação do tônus em relação a uma situação de relaxamento. Isso fica muito fácil também durante o curso, eu vou apresentar bem fácil. Agora no final dessa apresentação também vou mostrar algumas imagens para vocês terem uma noção mais clara disso. Tá? Mesma coisa nós podemos fazer com o latíssimo do dorso, e nós fazemos isso no curso com o latíssimo do dorso. Apresento essa ação do latíssimo do dorso. É bem simples, trava-se o movimento de adução do ombro, então o indivíduo parte com uma abdução, por exemplo, de 180 graus, ele inicia uma adução do ombro, eu travo, por exemplo, essa adução do ombro, vamos imaginar, ele parte numa abdução de 180 e eu travo essa adução do ombro aproximadamente aos 90 graus. Como ele ainda busca fazer a adução do ombro, eu travo esse movimento, obviamente, entre outros músculos, mas principalmente o latíssimo do dorso se encontra em contração isométrica, eu faço a palpação, então, do latíssimo do dorso e comparo essa palpação numa situação de repouso do latíssimo do dorso, onde o indivíduo não faz esse esforço de adução. Com isso eu vou concluindo que o latíssimo do dorso é um músculo motor da ação de adução glenumeral. Assim como em alguns casos a gente pode perceber a ação do tríceps braquial na sua cabeça longa. Então o conhecimento de anatomia básica prévia eu apresento em forma de vídeos, discuto ainda em âmbito teórico, para depois se passar a uma aplicação mais prática. Como eu havia comentado, a cabeça longa do tríceps braquial, ela transita também na articulação glenumeral, ela tem um poder adutor e extensor glenumeral juntamente com o latíssimo do dorso. Então, ao fazermos aqueles movimentos, travarmos o movimento com a técnica de exploração da anatomia palpatória, nós podemos perceber então a cabeça longa do tríceps braquial entrando em ação, e com isso a gente consegue explorar o estudo da anatomia palpatória aplicada à cinesiologia. Os eretores da coluna também nos exploramos bastante no curso. Então, assim, eu fiz até agora uma abordagem teórica com vocês, apresentando o que vocês terão no curso,
das questões de relevância da anatomia palpatória, apresentando um pouco da anatomia palpatória, conhecendo questões básicas da anatomia clássica, para poder introduzir a técnica da anatomia palpatória e entender melhor a técnica da anatomia palpatória. Então nós temos fases, tópicos no curso que nós vamos cumprindo tópico a tópico. Todos eles foram pensados minuciosamente para um embasar o trabalho do outro tópico, então são tópicos que é uma crescente em termos de informação e base informativa. Eu preciso dos primeiros tópicos para ter um entendimento dos tópicos posteriores, subsequentes. E aí nós entramos agora numa parte da anatomia palpatória de miologia, técnica de análise palpatória aplicada ao estudo da cinesiologia. Então agora eu vou apresentar para vocês um pouco mais detalhado essa técnica aplicada ao estudo da cinesiologia, mas lembrando bem, vou aqui apenas uma apresentação e isso no curso a gente vai detalhar. É um curso de aproximadamente, praticamente 5 horas, sendo que nos primeiros 40, 50 minutos é uma abordagem teórica e a partir dali uma abordagem completamente prática do curso de anatomia palpatória. Bom pessoal, então vamos lá, vamos ver agora a parte prática do curso, ou ter uma noção de como nós fizemos essa parte prática do curso, como foi gravado e como nós transferimos então essas informações para o entendimento, melhor esclarecimento de vocês. Então vamos lá, nós vamos partir sempre do entendimento muscular. Isso, como eu disse e já apresentei em alguns momentos aqui, a gente sempre vai fazer um movimento naqueles 3 grandes linhas de trabalho. Vamos travar o movimento, travá-lo com uma contração isométrica vai ser gerada e aí nós vamos palpar o músculo antes dessa contração e depois dessa contração isométrica. Então nós temos 2 grandes momentos aqui, antes de se fazer essa contração isométrica, antes de travar o músculo, e depois quando se trava o músculo, se gera a contração isométrica, o indivíduo continua tentando, buscando fazer o movimento, se trava o movimento e aí se gera um tônus maior. E aí nós palpamos esse músculo nesse momento para a identificação dessa modificação do tônus. Então essa base, com essas animações que vocês têm agora aqui na tela, a gente também apresenta no curso. Uma interpretação, quanto melhor o entendimento disso, melhor para executar a palpação de miologia. Então entender a musculatura, trava o movimento e aí identifica esse exercício. Isso mais para a abordagem de cinesiologia. Na abordagem de TRP, além de se entender essa musculatura, também contribui fortemente para nós entendermos o movimento executado. Então vamos lá, vamos para essas atividades práticas. Eu vou rodar aqui 3 vídeos, apenas para apresentar, para vocês dar uma pincelada como é que foi feito essa parte prática. Aqui eu tenho um primeiro vídeo onde eu vou fazer uma palpação do trapézio superior mais inferior. Eu vou tentar deixar com o áudio do notebook. Estou gravando agora com o nosso gravador aqui de áudio. E vou aguardar um pouco para ver se o gravador consegue pegar de uma forma adequada o áudio do vídeo gravado. Esse é um vídeo retirado do curso, para vocês terem uma noção exata como eu apresento isso no curso. Então eu vou deixar o áudio do gravador aqui fazendo essa gravação. Não sei o quão bom ele vai conseguir captar isso e depois eu teço alguns comentários também. Tá ok? Então primeiro o áudio original. Palpar mais uma vez, relaxa bem, solta bem. Isso. Palpei a região superior. Agora ele vai elevar e eu vou travar. Vai, Jefferson. Vejam bem agora a diferença de tônus. Percebam agora como essa região se encontra bem mais rígida. Relaxou, deprimiu o teu ombro para baixo. Vejam a região de trapézio superior. É antagônica à depressão do ombro. Quando o ombro e a escápula descem, a depressão é antagônica. Vejam o tônus. 0. Elevou, Jefferson. Eu travei o movimento. Vejam o tônus agora. Como esse tônus se elevou da região do trapézio superior. E agora a região do trapézio inferior, percebam, não há tônus. Mas ela é antagonista. Deprimiu, Jefferson. Na depressão nós já conseguimos perceber um tônus bem maior dessa musculatura. Nessa região elevou, vejam o tônus, deprimiu, vejam o tônus, como meu dedo não penetra tanto agora no tecido muscular, quando eu faço a palpação, elevou, vejam agora como penetra mais no tecido, porque a musculatura está relaxada. Agora vejam o trapézio superior, deprimiu, ok, relaxou. Então percebam bem que na elevação escapular, nós temos a região superior do trapézio como motor do movimento. Na depressão escapular, nós temos a região inferior do trapézio como motor do movimento. E nós conseguimos perceber isso claramente. Basta travar o movimento e solicitar para o praticante fazer esses movimentos. Então o que nós acabamos de identificar?
nós identificamos essa ação muscular. Mostrei para vocês também como é o áudio original e o vídeo original que vai no vídeo. Então aqui eu estou rodando agora o vídeo com o meu áudio, retirei o áudio original. E vocês perceberam claramente que essa é a estratégia que eu apresento toda a sessão prática do curso. Então, por exemplo, aqui nós estamos analisando a ação do trapézio superior e inferior na elevação e depressão escapular. Eu solicito ao praticante que realize ou a elevação ou a depressão escapular. Eu travo o movimento do praticante, como vocês podem perceber nesse momento. Eu impeço que ele eleve a escápula. Eu travei o movimento. Eu tenho uma posição para ser adotada para fazer isso com maior facilidade. Palpo a região superior do trapézio e a região inferior e percebo uma diferença fortíssima de tônus. Aqui ele deprimiu a escápula, obviamente unilateralmente, né, do lado direito. Eu travo esse movimento e percebo por palpação a modificação do tônus comparativamente entre o trapézio superior e o trapézio inferior. Essa estratégia que eu vou analisando vários outros grupos musculares durante o curso. E essa é a estratégia interessante que eu proponho para se estudar a cinesiologia, onde nós traçamos um movimento, executamos esse movimento, travamos a possibilidade do indivíduo executar esse movimento, então é uma tendência de movimento, e com isso gera-se uma contração isométrica que muda de uma forma expressiva o tônus muscular da região. E com essa mudança de tônus muscular da região nós conseguimos entender, então, por exemplo, nesse vídeo que nós acabamos de ver, que o trapézio superior é elevador da escápula e o trapézio inferior é depressor da escápula. Mas nós entendemos isso de uma forma extremamente prática, fazendo a palpação. Então isso é uma coisa que eu comento bastante em vídeo, apresento a técnica em vídeo e solicito para as pessoas que fizerem o curso que treinem isso na sua prática. Não adianta nós fazermos esse curso só no âmbito teórico, ou seja, o indivíduo adquirir esse curso, assistir todo o curso de anatomia palpatória e não praticar. É fundamental que ele venha praticar para ter essa percepção tátil desenvolvida, essa acuidade tátil desenvolvida. Aqui eu tenho um outro vídeo agora que eu vou apresentar também, primeiramente com áudio original para vocês, com a palpação do grácil como um dos adutores do quadril. O indivíduo aqui nessa imagem, como eu já peguei uma parte do curso que a imagem já está focada, fechada, ele está deitado em decúbito lateral e eu solicito a ele que faça a adução do quadril. Obviamente o grácil junto com o adutor longo, o adutor curto, magno e pectíneo são fortes adutores do quadril e ele vai entrar em ação. E a palpação que eu faço aqui é principalmente, não somente, mas principalmente sobre o grácil. Então eu vou rodar aqui, primeiramente com o áudio original para que vocês percebam. Eu estou na face látero-posterior da coxa, distal, próximo ao joelho. Então vejam bem, a região lateral, a região látero-posterior, faço uma palpação dessa região. Ok, Jefferson, adução. Vejam bem a diferença. E vejam aqui os músculos dos também flexores do joelho atuando como semitendinoso e semembranoso. Eu estou penetrando meu dedo aqui no tendão do semitendinoso. Ok, relaxou, Jefferson. Vejam bem, quando ele relaxa a musculatura, aqui nós temos o desenho do joelho, eu não consigo mais perceber esse tendão. Não consigo palpar o tendão do semitendinoso e semembranoso. Eu perco esse tendão junto com o tendão do grácil. Aduziu. Mas quando eu solicito a adução, eu consigo perceber tanto o ventre muscular, como eu estou palpando agora aqui, do grácil, quanto os tendões dessa musculatura em adução, como vocês podem perceber aqui. Então é extremamente palpável quando se solicita essa ação. Ok, gente. E um último fator para a gente analisar é fazer a mesma ação agora com o joelho flexionado. Essa mesma ação com o joelho flexionado, ela coloca em insuficiência passiva o grácil, então ele tem uma menor atuação. Eu travo o movimento e solicito a adução. Mais uma vez eu vou agora identificar os adutores do quadril, adutor magno, adutor curto, adutor longo, todos na face medial da coxa, interna da coxa. Ok, já relaxou. E a gente percebe agora, retirando o grácil, que há um feixe muscular aqui que não se apresenta tão forte quanto o joelho estendido. Esse feixe muscular que não se apresenta agora com um tônus tão forte é o tônus do grácil, que agora está em insuficiência ativa porque eu flexionei o joelho. E ele, sendo um flexor do joelho, ele diminui a sua ação. Mais uma vez, Jefferson. Ok. Vejam bem. Palpo tanto na região proximal quanto na região distal e percebo essa ação. Ok. Mais uma vez agora com o joelho estendido para ver a diferença. Ok. Vejam bem, eu consigo perceber agora a ação do músculo grácil com maior eficiência.
Aqui eu vou colocar o meu dedo abaixo, vamos ver se a câmera consegue captar. Aqui acima dos meus dedos eu tenho a musculatura do grácio. Ok, beleza. Então vejam bem, pessoal, nessa região, como são vários adutores, o grácio é a camada mais superficial, eu tentei dar uma demonstração um pouco melhor da identificação. Então, além de fazer anatomia por palpação e pressão, a gente pode ir identificando o ventre muscular desde a região mais proximal quanto até a região mais distal, como eu acabei de fazer com o grácio. Penetrando com o dedo e achando o ventre muscular, eu vou encontrando o ventre do músculo como um todo. É uma estratégia interessante para o estudo de anatomia e cinesiologia. Então, o que nós podemos notar aqui? Foi a ação dos adutores, principalmente do grácio, que foi verificado agora. Eu rodo mais uma vez o vídeo aqui agora sem o áudio original. E vocês podem perceber então que eu faço anatomia palpatória, sempre comentando, mostrando, explicando. E ao final de executar uma determinada região corporal e executar uma ação de anatomia palpatória, eu faço comentários a respeito daquele processo que foi feito. Então são feitos várias abordagens da anatomia palpatória, nesse caso mais uma abordagem ainda linkando com a cinesiologia, mostrando que o grácio é um músculo adutor do quadril, também flexor do joelho. No caso aqui, como nós estamos abordando os adutores do quadril, o músculo em destaque analisado na anatomia palpatória é o grácio. Agora podem perceber a contração muscular que o Jefferson fez. O pé dele, o tornozelo, está sendo travado, isso eu mostro antes. No corte que eu fiz aqui da imagem não mostrou, mas eu mostro a técnica de posicionamento do indivíduo na maca, como travar o movimento e solicitar que ele execute, no caso aí, uma adução do quadril. A minha mão estava no tornozelo, fazendo esse travamento do movimento para produzir, ora relaxamento, ora contração muscular. Aqui mais uma vez eu demonstro como travar o movimento no joelho, posicionamento corporal, solicitar ao praticante que faça a adução do quadril, trava, impede esse movimento, gera uma tendência de movimento e consequentemente uma contração isométrica dos músculos motores adutores do quadril, e aí se faz essa palpação. Veja bem, uma palpação com essa musculatura relaxada, muito facilmente perceptível daí com a acuidade tátil, onde a gente palpa e percebe um tônus baixíssimo, e quando se faz a contração, um tônus bem forte. Então, na parte de cinesiologia, a anatomia palpatória aplicada ao estudo da cinesiologia, é dessa forma que nós conduzimos o curso em várias outras regiões musculares, para vários outros movimentos corporais. Eu vou dar agora aqui também uma pincelada para que vocês possam entender como nós trabalhamos com a ideia dessa aplicação dessa técnica no TRP. Então eu vou mostrar aqui a ação do quadríceps no trabalho do stiff. E eu botei aqui com um ponto de interrogação, porque justamente muita gente pode estar se perguntando, quadríceps no stiff, ele é um estabilizador, dependendo da posição do joelho. Joelho estando completamente estendido ou em semiflexão, o quadríceps tem uma atuação, ou estabilizatória ou não. Então depende como é executado esse exercício. Então no primeiro momento vou rodar aqui o vídeo com o áudio ambiente. Então vai executar primeiro com o stiff com o joelho em semiflexão, posicionou. Vejam bem, que ao posicionar, nós já temos alguma ação. Estende bem teu joelho primeiro, Jefferson, só para a gente ver a diferença. Vejam a ação do quadríceps com o joelho completamente estendido. Não há atuação nenhuma do quadríceps. Semiflexão, podemos perceber agora que na semiflexão, vejam bem, ele está só sustentando a barra e o peso do corpo. Já há uma ativação do quadríceps, pequena é verdade, mas uma ativação do quadríceps. Pode descer, Jefferson. Está executando o trabalho agora. Vejam a atuação do vasto lateral praticamente aqui. Do reto femoral e do vasto medial. Mas vejam, o vasto lateral fica mais fácil no caso do Jefferson a palpação. Ele finalizou a fase excêntrica, travou o movimento no final da fase excêntrica e eu estou identificando que todo o quadríceps tem uma atuação. No vasto lateral isso fica mais fácil. Vem subindo, Jefferson, vai subindo. Vai subindo. Se vocês fizerem essa palpação durante a fase concêntrica, como eu estou fazendo aqui, vocês vão perceber que conforme o Jefferson sobe no stiff, faz a fase ascendente, a fase concêntrica, o tônus diminui. Desce de novo. Fase excêntrica, vai descendo, o tônus vai aumentando. Por que aumenta esse tônus? Devido ao braço de alavanca da resistência gerado pela barra. Aqui nós aumentamos o tônus do quadríceps pelo braço de alavanca de resistência gerado. Vai subindo, nós vamos percebendo
que esse braço de alavanca vai diminuindo e o tônus, consequentemente, do quadríceps também vai diminuindo. Mas vejam bem, o tempo todo com uma semiflexão do joelho. Ok, voltou, alinhou o corpo. Agora nós vamos executar o mesmo exercício, a mesma posição corporal para membros superiores e tronco. A única diferença vai ser com o joelho em extensão completa. Vamos lá, Jefferson. Então vejam bem, extensão completa do joelho. Vejam o quadríceps. Durante todo o abaixamento da barra, durante toda a fase excêntrica, trabalho do quadríceps zerado, com o joelho estendido. Pode subir. Vejam bem, trabalho do quadríceps. Faço até um trabalho aqui de movimentar o quadríceps. A gente percebe que a ação muscular, vejam bem, é zero, com o joelho completamente estendido. Aqui a carga da barra, a carga corporal, ela gera uma tendência de estender o joelho. Essa tendência de estender o joelho faz com que o quadríceps não entre em ação. Vejam bem, tônus muscular do quadríceps. Com o joelho estendido durante o stiff, nós não identificamos um tônus muscular de forma como nós identificamos durante a execução com uma semiflexão do joelho. A tendência agora biomecânica da carga é estender o joelho, fazer o trabalho que é realizado muscularmente pelo quadríceps, que é estender o joelho. Então não há trabalho nenhum do quadríceps nessa situação. Então vejam bem, aqui nós apresentamos então uma pincelada rápida de como é feito o trabalho, por exemplo, a aplicação da técnica na anatomia palpatória no TRP. E eu peguei algumas coisas pitorescas, né, como o caso aí da atuação do quadríceps, quando nós mantemos uma semiflexão do joelho, ou a não atuação do quadríceps com o joelho todo estendido durante o trabalho do stiff. Logicamente, musculaturas motoras do movimento podem ser palpadas e identificadas do seu trabalho muscular, como os isquiotibiais, como o glúteo, né? Mas eu procurei, em alguns exercícios, mostrar uma definição bem clara disso, e em outros exercícios pegar questões pitorescas, como é o caso aqui do stiff. O trabalho ou não do quadríceps está associado a uma semiflexão ou extensão completa do joelho durante a execução do exercício. Vocês percebem que o tempo todo eu vou comentando, vou fazendo anatomia palpatória, a câmera plota essa modificação do tônus, como eu agora apresento ali um tônus maior, a percepção de aumentar ou diminuir o tônus que eu comentei aqui com o movimento de abaixamento e levantamento da barra. Isso é só perceptível quando a pessoa palpa, pela imagem é impossível perceber isso. Então, mais uma vez, esse curso, a quem vier fazer esse curso com a gente, é fundamental que a pessoa pegue as informações que eu estou passando ao longo do curso e transfira para a sua prática de atuação. E vejam bem, nós estamos numa academia, fazendo exatamente esse processo palpatório em execução da academia. Então é um treinamento que você pode executar no seu próprio ambiente de trabalho, em alguns horários que talvez você não tenha uma atuação muito forte com algum cliente ou algum colega que esteja treinando, até para provar para o cliente que um determinado grupo muscular está atuando como um sinergista estabilizador, por exemplo, como é o caso do quadríceps com o joelho semiflexionado. Você faz a palpação e identifica para ele isso. Então eu creio que se torna um fator de argumentação pedagógico dentro da sala de TRP importante, e que nós venhamos a dominar essa técnica e aplicá-la para os clientes e justificar as nossas lógicas de argumentação de grupos musculares que estão ou não trabalhando em determinados exercícios, como aqui foi exemplificado no caso do stiff. Então vocês viram que eu comento o tempo todo, concluo a execução do exercício, faço comentários ainda a respeito disso, mas é eminentemente prático. A maior parte do curso é nesse panorama que nós vimos nos 3 vídeos, ou seja, análises cinesiológicas, confirmando e estudando determinados grupos musculares, análises de envolvimentos musculares em determinados exercícios do TRP, e aí eu concluo o curso mostrando toda essa abordagem da anatomia palpatória, que eu, como comecei aqui a apresentação desse vídeo, eu disse que eu entendo que a anatomia palpatória poderia ser e deveria ser uma disciplina da grade curricular dos cursos de educação física, por ter uma atitude eminentemente prática de abordagem, de treinamento, que torna mais motivacional para o estudo da anatomia do que às vezes uma anatomia sem um ser vivo ali sendo manipulado. Então ficam aí essas considerações. Eu quero agradecer muito por estar acompanhando esse vídeo. É o vídeo de lançamento do curso de anatomia palpatória. A ideia era apenas apontar alguns aspectos do curso. Lembro que é uma parte do curso, diria aí, em torno de 20% a 30% uma abordagem teórica, apresentação da anatomia palpatória, e depois nós partimos para essa parte prática que eu mostrei agora no final do curso, dando apenas algumas pinceladas de como funciona, já que a ideia desse vídeo de lançamento é apresentar
o conteúdo antes mesmo do seguidor Treino em Foco fazer o curso, adquirir o curso, ele já tem condição de entender os processos pedagógicos de EAD, ensino à distância desse curso, para esse tema de anatomia palpatória. Bem, o curso embasa outros cursos já ministrados, como eu comentei, o curso de avaliação postural, o curso de antropometria, que nós vamos lançar na escola Treino em Foco, que será no futuro, os cursos de ponto de descanso, que tem uma tremenda aplicação, uma grande aplicação, a utilização da anatomia palpatória para a identificação de pontos de descanso no TRP, é um curso que nós já ministramos também. Então tem aplicação em cursos já ministrados e em cursos que serão ministrados. É um curso que embasa, então, futuros cursos quanto os cursos já ministrados. Então vejam bem, é um curso que, na verdade, a anatomia palpatória, ele será útil em diferentes condicionantes ou em diferentes condições de aplicação de outros conteúdos da educação física, mais especificamente de cinesiologia e também de recrutamento e análise de músculos envolvidos no TRP, podendo ter outras aplicações, como eu disse, na parte de avaliação postural e na cineantropometria. A ferramenta de estudo, ela normalmente é desconhecida para o educador físico, se não desconhecida, eu diria não adequadamente explorada, mas no meu entendimento, na maioria das vezes é desconhecida, e aqueles que conhecem não exploram adequadamente essa ferramenta. Então o que eu busquei ao longo desse curso foi fazer uma apresentação. Se você fizer o curso, você vai entender bem isso, fazer uma apresentação e explorar de uma forma específica, mais específica ao educador físico, dando uma abordagem, então, portanto, um pouco diferente do que nós encontramos na literatura clássica de anatomia palpatória. Então, dessa forma, é um conteúdo inédito para aplicação em cinesiologia e TRP. Então, eu encerro agora aqui a apresentação do curso. Espero que vocês tenham gostado, tenham acompanhado. Agradeço por terem acompanhado até o final. E espero realmente que tenha mostrado a importância desse curso, o quanto que ele pode contribuir para o profissional de educação física. Eu aguardo vocês também. Então, ao longo do curso, lembrando que quem adquirir o curso, depois será lançado um chat, aonde vai ser em tempo real, ao vivo, portanto, aonde vocês terão a oportunidade de lançar perguntas, até antes mesmo do chat. Eu preparo as respostas e um dia previamente marcado, será marcado futuramente, um chat ao vivo somente com o seguidor Treino em Foco que adquiriu o curso. Somente com esse seguidor nós faremos então um grupo fechado, um debate sobre o curso, tirando as dúvidas que eventualmente venham a surgir, vendo os comentários e fazendo discussões sobre os comentários de vocês, dúvidas a respeito da aplicação e da utilização da anatomia palpatória. Ok? Mas lembrando que será fechado, VIP, portanto, esse chat somente com os seguidores Treino em Foco que adquirirem o curso. Tá ok, pessoal? Então, mais uma vez, eu agradeço. Muito obrigado por acompanhar esse lançamento do curso de anatomia palpatória até o presente momento. Um grande abraço para vocês. E nós nos vemos aí em outros vídeos do Treino em Foco. Um grande abraço, até mais!